Vamos lá então a nossa historinha. Durante o almoço, o gerente de vendas recebe em seu celular a seguinte mensagem: encontrei seu diretor e resolvemos fazer uma reunião em seu escritório às 15 horas. Pronto, aí já começou já um peteco. Encontrou o diretor, resolveu fazer uma reunião em seu escritório. Agora esse seu refere-se a quem? Imediatamente, o gerente de vendas ligou para sua secretária e pediu que ela preparasse tudo para tal reunião. Que organizasse a mesa, providenciasse mais algumas cadeiras, café e água, ou seja, tudo bonitinho, arrumadinho. 15 horas em ponto. E o diretor, que não atrasa para nada, cadê? Lá do domo chegar. Deu 15h30, o telefone toca. Era o diretor que de imediato perguntou: onde você está? Está atrasado para a reunião. Somente aí ele entendeu que o seu escritório, na realidade, não era o dele próprio, e sim o escritório do diretor. Olha aí, repara bem que nós já tivemos um pequeno, para não falar grande, problema de comunicação, exatamente pelo fato de que o seu acabou provocando toda a diferença. Ficou sem realmente saber se esse seu referia-se ao seu diretor ou se era o gerente de vendas. E aí isso aí gerou um contratempo. O cara só não foi demitido porque ele era bom de trabalho, senão ele acabava sendo demitido. Mas é claro que acabou ouvindo aquilo que não queria ouvir. Então continuemos. Ué, ficou menorzinho, né, meu trem aqui, ué. Deixa eu refazer aqui, porque o trem deu uma diferenciada. Aí. Outra coisa que a gente deve ficar atento é a questão do repertório lexical. Além da questão da ambiguidade, além da questão de ficarmos atentos ao código fechado e ao código aberto, a gente também tem que prestar atenção ao chamado repertório lexical. O que é esse tal de repertório lexical? É exatamente o repertório da pessoa mesmo. Será que as palavras que ela fala são facilmente entendidas pelas outras? Será que o repertório dela é um repertório muito formal? Ou, na contrapartida, muito coloquial? Tanto uma coisa quanto a outra, dependendo do seu público, acaba trazendo prejuízo. Não dá para eu fazer uso de uma linguagem muito coloquial dentro de um público que seja, assim, digamos, mais culto. Na contrapartida, também não dá para eu usar um palavreado muito técnico para um público mais leigo, tá? Por isso, nós devemos verificar se o repertório lexical do redator é o mesmo repertório que a pessoa que vai ler a mensagem. E aí, é claro, que repertório é a questão do conhecimento, a bagagem cultural de cada indivíduo. E para obter sucesso na redação comercial, dica, é preciso prestar atenção ao universo do vocabulário do receptor, aos estereótipos de sua região, às ideias cristalizadas, os tabus, os paradigmas que fazem parte daquela sociedade, daquela coletividade, daquela comunidade. Inclusive, nós até falamos essa questão, que é uma das dificuldades que a gente tem quando vai passar uma mensagem, vendo que existe um gap, uma diferença cultural muito grande entre os interlocutores, tá? Que foi o que a gente viu numa das primeiras aulas lá em Barreiras da Comunicação. E como é que eu posso atrair a atenção do meu leitor? Primeira coisinha, ele vai ler algo, está lá uma frase, nem sempre aquela frase que a gente colocou lá vai servir como um atrativo. Então eu tenho que pensar também em escrever algo que logo de cara já chame a atenção do meu leitor. Então, como atrair a atenção do leitor? O tópico frasal. Um assunto somente. É necessário restringir o assunto do texto. Então, principalmente quando a gente trata questão de ofícios, memorandos, é fundamental que nós tratemos de um assunto em cada um desses documentos, cada ofício, cada memorando. Se eu tiver vários assuntos para serem tratados, então cada ofício, cada memorando, cada correspondência vai tratar de um assunto específico. É preciso estabelecer uma ideia central para o documento. Quanto aos parágrafos desse documento, deve-se escrever de modo que a ideia do parágrafo, o cerne dela, a ideia principal, seja facilmente
identificada logo no início do parágrafo, tá? Mudando o assunto, a gente acaba também mudando o parágrafo. Cabe ao emissor, nesse momento, então, pensar antes de escrever para que as suas ideias se tornem claras. Lembra, quem é responsável pela comunicação? Gente, a pessoa responsável pela comunicação é exatamente quem está emitindo a mensagem. É claro, é óbvio que é ele que tem que pensar nas condições em que essa mensagem vai ser passada. É ele que tem que pensar na questão do repertório que ele vai estar utilizando, o ambiente que ele vai estar utilizando, porque tudo isso aí pode atrapalhar na comunicação. E o que é o tópico frasal? Todo o primeiro parágrafo é exatamente o que a gente chama de tópico frasal, que é aquilo que vai chamar a atenção do leitor. O emissor trata de um assunto somente, tá? Lembre-se disso. O uso do tópico frasal num parágrafo funciona como se fosse aquela frase núcleo, uma frase que vai resumir praticamente todo o pensamento que está sendo desenvolvido ao longo do parágrafo. Se surgirem ideias novas que não constam na frase inicial, tal fato, então, já logo de cara, indica que será melhor o redator mudar no parágrafo. Ou seja, resumindo isso, todo e qualquer parágrafo trata de uma ideia. Se eu tiver várias ideias, vários assuntos para serem tratados, cada parágrafo trata de um especificamente. Então tá ali, um exemplo. O meu tópico frasal. A fábrica de canetas e escrituras negocia com a firma comercial São José há 15 anos. Seria praticamente aquele aspecto introdutório da correspondência. Aí eu vou então desenvolver o meu texto. No decorrer desse período, vendemos-lhes faturas no montante de milhares de reais e as contas sempre foram pagas tão prontamente quando as condições comerciais permitem. E aí, a minha conclusão. A comercial São José nunca fez negócios conosco que não pudesse saldar e dela podemos afirmar que é honesta e merecedora de créditos. Ou seja, a gente introduziu, que já chamou a atenção, desenvolveu e nós chegamos à conclusão. Então, o tópico frasal é exatamente o núcleo que vai estar sendo desenvolvido ao longo dos parágrafos, daquela ideia, daquela correspondência. E aí, algumas introduções comuns às correspondências. Lembramos, as correspondências devem ter introduções que sejam criativas, que estimulem o receptor a continuar a leitura, tá? Participamos-lhe que, certificamos-lhes que, com relação aos termos da sua carta, caso já tenha sido emitido isso previamente, atendendo às solicitações constantes, porque aí eu já dou a continuidade àquele fato que já aconteceu, solicitamos a vossa fineza, tem até algumas coisas que são, digamos assim, já não são mais tão usuais. E da mesma maneira que a gente fala da introdução, a gente também tem que abordar a questão do fecho. Os fechos de cortesia. Os fechos são exatamente aquelas palavras ou aquelas frases que vão concluir, que estarão concluindo a minha correspondência. Então lembrem que nisso aí é fundamental a gente manter a questão da educação, principalmente o respeito, a cordialidade, para manter o contato após. Então, alguns fechos, os mais comuns, atenciosamente, respeitosamente, estão até destacados de vermelho, com elevada consideração, cordiais saudações ou somente saudações, e por aí vai. Aí, esses destacados de vermelho são exatamente as mais comuns mesmo. Atenciosamente, respeitosamente, saudações cordialmente, já são bem usuais, bem claras, bem objetivas. E aí, alguns fechos para comunicação. A gente dá uma pausa e já continua no vídeo seguinte.